Esaú, filho de Isaque e Rebeca, é uma figura importante na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, onde sua vida é descrita em detalhes. Conhecido como irmão gêmeo de Jacó, Esaú é lembrado por sua força física, habilidades de caçador, e a venda de seu direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas, o que teve consequências duradouras para ele e sua descendência. Esaú e Jacó eram filhos gêmeos, mas bem diferentes em aparência e personalidade. Esaú nasceu primeiro, com o corpo coberto de pelos avermelhados, o que levou seus pais a darem-lhe esse nome, que significa peludo ou vermelho. Antes do nascimento dos gêmeos, Rebeca sentiu grande agitação em seu ventre e consultou a Deus, que lhe revelou uma profecia: em 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos se dividirão de dentro de ti, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25:2-23. Essa profecia indicava que o papel de liderança não caberia a Esaú, o primogênito, mas a Jacó. Desde jovem, Esaú demonstrava ser um caçador habilidoso e apreciava a vida ao ar livre, qualidades que agradavam a seu pai, Isaque, que gostava de carne de caça. Jacó, por outro lado, era um homem mais caseiro, o que o aproximava de sua mãe, Rebeca. Certo dia, ao voltar faminto de uma caçada, Esaú pediu a Jacó que lhe desse um prato de lentilhas. Jacó, percebendo a oportunidade, pediu que Esaú trocasse seu direito de primogenitura em troca da comida. Esaú, sem pensar nas consequências, aceitou o acordo, desprezando seu direito de primogênito e, com ele, a bênção que Deus prometera à descendência de Abraão e Isaque. Mais tarde, quando Isaque já estava velho e cego, ele decidiu abençoar Esaú como seu filho primogênito, mas Rebeca, ouvindo o plano, interferiu. Ela se lembrou da profecia sobre Jacó e decidiu ajudar o filho mais novo a enganar Isaque para receber a bênção. Com o auxílio de Rebeca, Jacó disfarçou-se de Esaú e apresentou-se ao pai, que, sem perceber o engano, lhe deu a bênção da primogenitura, garantindo-lhe prosperidade e domínio. Quando Esaú retornou e descobriu que havia perdido a bênção, ficou furioso e suplicou a seu pai uma bênção restante, mas Isaque só pôde lhe dar uma bênção secundária, que previu uma vida difícil e a possibilidade de servir a Jacó. Com a promessa de que, em algum momento, ele poderia se libertar desse jugo. A perda da bênção aumentou o ressentimento de Esaú contra Jacó, e ele prometeu matá-lo após a morte de seu pai. Ao saber das intenções de Esaú, Rebeca enviou Jacó para a casa de seu irmão Labão, em Harã, para sua segurança. Antes de partir, Isaque instruiu Jacó a não se casar com mulheres cananeias, para manter a pureza da linhagem abraâmica. Esaú, percebendo a importância que seus pais davam a esse conselho, decidiu contrariar suas expectativas, tomando uma terceira esposa, Malate, filha de Ismael, meio-irmão de seu pai Isaque, como tentativa de agradá-los. Enquanto Jacó estava em Harã, Esaú permaneceu em Canaã, estabelecendo-se nas terras ao redor do Monte Seir, na região de Edom, um nome que também significa vermelho e que ficou associado a Esaú por causa de sua aparência e do episódio do prato de lentilhas. Edom viria a ser o nome da nação descendente de Esaú. Ele tornou-se o patriarca dos Edomitas, um povo que, ao longo da história bíblica, teve uma relação conturbada com os israelitas, descendentes de Jacó. Após muitos anos, Jacó retornou a Canaã com sua família e posses. Temendo um possível confronto com Esaú, Jacó enviou mensageiros e presentes em sua frente, na tentativa de apaziguar seu irmão. Esaú, surpreendentemente, não demonstrou hostilidade, ao contrário, correu ao encontro de Jacó e o abraçou, mostrando que havia deixado de lado sua vingança. Esse reencontro trouxe alívio e marcou a reconciliação entre os irmãos. Eles seguiram por caminhos separados, mas o encontro mostrou uma transformação no caráter de Esaú, que aceitou a riqueza e as bênçãos de Jacó sem ressentimento. Esaú teve várias esposas e uma descendência numerosa, que formou a nação de Edom. Seus filhos e netos se tornaram líderes e chefes de clãs na região de Edom. A Bíblia fornece uma lista detalhada dos descendentes de Esaú, indicando a importância de sua linhagem e sua influência na formação de uma nação distinta, que ocupou uma região ao sul de Israel. Ao longo da história bíblica, Edom e Israel mantiveram uma relação complexa, marcada por conflitos e rivalidade. A animosidade entre os dois povos é atribuída à rivalidade entre Jacó e Esaú. Por exemplo, quando os israelitas saíram do Egito e pediram passagem pelo território de Edom para chegar à Terra Prometida, os edomitas recusaram, forçando os israelitas a fazerem um longo desvio. Contudo,
A lei de Moisés instruiu os israelitas a respeitarem os edomitas por serem seus irmãos, Deuteronômio 23h07, uma lembrança do parentesco entre os descendentes de Jacó e Esaú. Esaú é lembrado na Bíblia como ancestral dos edomitas.